Olá pessoal, meu nome é Pedro Nogueira, sou professor de Educação Física, sou formado pela Universidade Federal do Piauí, também sou integrante do Laboratório de Exercício e Trato Gastrointestinal da UFP, além de ter especialização em musculação, condicionamento físico, prevenção e reabilitações de lesões pela Faculdade Unileia e atualmente também estou fazendo MBA em Gestão do Ensino Superior, juntamente com um mestrado em farmacologia também na Universidade Federal do Piauí. Bom, pessoal, agora a gente vai começar aqui a aula sobre sistema esquelético. De maneira geral, nós temos o esqueleto axial, tá? Que ele compõe toda essa todo esse envoltório de esqueleto que vai da cintura para cima, tá? Bem como também possuímos a cintura escapular, que ela compõe basicamente os membros superiores e a região do tórax. E temos também a cintura pélvica, tá? Que a cintura pélvica da cintura para baixo compõe toda essa região, tá? Visto isso, vamos falar um pouco sobre cada região dessa, tá? Bom, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre a coluna vertebral. A coluna vertebral ela é composta basicamente por 4 regiões, tá? As vértebras cervicais, localizadas nessa região superior, próxima ao crânio, tá? Inferior a ela, já colada nela, vamos ter as vértebras torácicas, que podemos ver aqui na coloração laranja, e mais inferior ainda, podemos ver as vértebras lombares, tá? E por último, a gente vê composto a região sacral, tá? Que ela está juntamente fundida aí com o cóccix. Então o que acontece? Na região cervical, onde ela realmente suporta toda a carga exercida pela nossa cabeça, ela é composta por 7 vértebras, tá? Seguida da região torácica, que é composta por 12 vértebras, tá? Já na região lombares, apenas 5 vértebras compõem a mesma. E na região sacral, elas são 5 vértebras, só que fundidas, ou seja, são 5 ossos que se uniram ao longo do tempo e ao longo da evolução. Vamos falar agora mais sobre a região torácica. A região torácica ela é composta basicamente pelas costelas, o externo, tá? E também existem algumas costelas que são chamadas flutuantes. Costelas essas que não são ligadas ao externo, certo? Então o que acontece? Qual a principal função de toda essa estrutura do tórax e dessas costelas? Ela tem a finalidade justamente de proteger o nosso organismo de possíveis impactos que podem perfurar nossos órgãos, principalmente os órgãos que compõem essa caixa torácica, que são o pulmão e o coração, tá? Aqui, quando a gente analisa o osso externo, a gente pode dividir ele em o núcleo de externo, corpo do externo e o processo cifoide, tá? O processo cifoide esse que é muito importante ele ser preservado, porque se quebrar uma vez, ele pode até mesmo perfurar o pulmão. Vamos falar aqui sobre os ossos que integram os membros superiores juntamente com a caixa torácica, que são eles a escápula e a clavícula. O que acontece? A clavícula é um osso que fica localizada frontalmente ao tórax. Professor, onde é que fica esse osso? Eu não estou conseguindo visualizar. Olha aqui, ó. Esse osso comumente que os seus avós costumavam chamar de saboneteira, quando a pessoa era magra demais, não dava para colocar a mão nessa região. Esse osso aqui que se liga realmente ao tórax é chamado de clavícula, que é essa figura aqui de número 14. Tá? Outros ossos que compõem essa união, integração entre os membros superiores também são ditos chamados de escápula. Como o pessoal chama, as pá das costas, mas cientificamente ela é chamada de escápula, tá? Então ela que vai fazer todo o sustento, tá? Da musculatura que envolta essa região, tá? Então quando quiser
trazer os ombros para trás, a musculatura que está inserida nessa região vai trazer esses ossos para trás, justamente fazendo esse movimento, tá? Então o que acontece? Fora isso, vamos dando continuidade aos membros superiores. Professor, qual é esse osso longo que eu tenho no meu braço? É o chamado húmero, tá, pessoal? Esse osso longo que temos no braço, ele é chamado húmero. Diferente do antebraço, o braço só tem apenas um osso. Já no antebraço, são compostos por a união de dois ossos, tá? Então, sempre bem você atentar a isso. Então, no braço, essa região aqui, certo? É só um osso. Quando você leva para o antebraço, que é essa parte pós o cotovelo, tá? Que vocês podem muito bem se confundir, que braço não é toda essa extensão braço, significa somente esse primeiro segmento. Passou do cotovelo, é antebraço, tá? Ele é composto por dois ossos, a una e o rádio. Uma maneira bem interessante de você gravar isso é lembrar disso aqui, ó. Rádio, lembra de chamar isso aqui de antena de rádio. Quando ele chega aqui do dedão, você lembra como se fosse uma antena. Então você nunca vai esquecer. Então, antena do rádio. Já o outro osso, por eliminação, você pode chamar assim de una, tá? Outro tecido ósseo importante no nosso organismo são os ossos da mão, tá? Diferente dos outros ossos, os ossos da mão, eles são minúsculos, são bem menores com relação aos gerais. Mas, professor, por que esses ossos são tão pequenos? Bom, eles são justamente pequenos para a gente conseguir fazer tudo com a maior destreza, maior habilidade, com maior cuidado. Por isso que muitas vezes quando a gente vai pegar algum objeto, a gente consegue imprimir diversos tipos de força, diversos tipos de pegada diferente, entende? Então, por isso que ele é tão detalhado, ele tem tantas articulações, como assim dizer, tá? Essa região aqui, que compõe os dedos, são chamados de falanges. Os ossos que antevêm a ele, metacarpos. E esses pequenos conjuntos de ossos, né, ossinhos, podemos assim chamar, são ossos carpais, tá? Como eu havia dito anteriormente, ó, olha onde está aqui o osso rádio. Ele está na mesma direção do dedão da gente, tá? Então, quando falar realmente se você tiver alguma dúvida com relação qual é o osso radial, você vai lembrar dessa dica que eu te disse. E obviamente, o osso que não é ele vai ser a una. Posteriormente, vamos falar agora da continuidade aos ossos que estão ligados ao quadril, né? Que eles estão sendo ali ligados justamente pela coluna vertebral. Ó, esse osso aqui, na parte superior, que está esquematizado nessa figura aqui, nós chamamos eles de ilho, né? Que tem até uma musculatura que vai ser ligada a ele, tem um nome bem parecido, ilho-pessoas, tá? Outro osso aqui que fica próximo a ele, né, ligado, realmente fundido, é o isco, né? Seguido do osso pubis, tá? Então todo esse conjunto seria o arcabouço do esqueleto do quadril, tá? Então ele vai ser a união do ilho com o isco e o pubis, tá? Pessoal, é o seguinte, qual o osso que compõe a coxa? Bom, o osso que compõe nossa coxa, né, que é em volta pelo quadríceps, ele é chamado de fêmur. Ele realmente tem esse formato mais alongado. Ele é considerado o osso mais longo do nosso corpo, tá? Mais comprido. E ele está associado ao osso da patela, tá? Quando eles unidos, eles podem fazer um movimento de flexão e extensão, tá? O qual são unidos pelos ligamentos, certo? Posteriormente, temos aí os ossos que compõem a perna. Nos ossos das pernas, temos aqui a tíbia, tá? E colada a ela, a fíbula. Professor, eu consigo visualizar isso visualmente na minha perna? Sim, você consegue sim.
A tíbia é esse osso mais grosso e dá continuidade à linha reta da sua coxa, tá? Esse ossinho que fica lateralmente é a chamada de fíbula, tá? Onde que por sua vez eles vão se ligar esses côndilos, tá? Que vai se ligar realmente os ossos da perna com os ossos, com o osso fêmur, né? Localizado na coxa. Então, pessoal, posteriormente do fêmur, o osso que compõe a coxa, vemos em seguida o osso tibial, tá? Qual é o osso tibial, professor? O osso tibial é justamente esse que fica localizado pós o osso do fêmur, tá? Então é esse que fica mais retilíneo, tá? Quando você passa a mão aqui na sua perna. Esse que fica mais lateralmente a sua perna, ele é chamado de fíbula, tá? Então os ossos que compõem realmente a perna, eles são dois, tá? A tíbia e a fíbula. E eles vão se encontrar nessa região aqui, ó, chamada côndilos, tá? Então esse côndilos vai unir justamente os ossos da perna, a tíbia e a fíbula com o osso do fêmur, tá? Juntamente com a patela. Por fim, vamos falar um pouco aqui sobre os ossos que compõem, né, o nosso pé, logo ele que compõe, que sustenta todo o nosso peso. Então, semelhante aos ossos das mãos, ele também é bem articulado, ele tem muitas articulações, tá? Nessa parte aqui mais distal, que é a parte mais distante, chamamos de falange, tá? E mais proximamente, a parte mais de medial para proximal, temos o cuboide, tá? Vinculado também o navicular e o talos, que é esse osso que fica logo abaixo, tá? Juntamente também com o nosso osso calcâneo. Então, recapitulando, os ossos finais aqui temos nossas falanges distais, tá? As falanges médias, tá? E as falanges proximais, seguido dos ossos dos quais acabei de descrever, tá? Que é o talos, calcâneo e o navicular. Sendo esses ossos principais responsáveis por sustentar a nossa musculatura. Nossos ossos, eles fazem parte como se fosse um sistema de alavancas quando integram juntamente com a nossa musculatura. Então nada adianta se a gente tivesse ossos e não existisse nossa musculatura, tá? Então, com a presença dos ossos e das musculaturas, vão puxar uns aos outros, fazendo com que haja um movimento. Pessoal, é o seguinte, depois do assunto abordado, que a gente acabou de falar, sobre o sistema esquelético, especificamente a coluna vertebral, vamos aqui para essa questãozinha que vai remeter o que a gente acabou de falar, tá? E bora ver se vocês conseguem responder. Então, bora aqui. A coluna é composta por 33 vértebras, cervicais, torácicas, lombares, sacrais e coxígenas. Nos intervalos entre uma e outra, saem os nervos que de cima para baixo vão inervar vários segmentos do corpo. Um acidente ou um trauma continuado pode romper uma vértebra e pressionar, seccionar ou destruir a circulação interna da medula espinhal em alguma altura da coluna vertebral. Como consequência, a parte do corpo que fica abaixo da lesão irá sofrer comprometimento na motricidade e a pessoa perderá muitos dos movimentos e sensações. Esse é um problema gravíssimo de saúde e que é lastimável, bastante comum em nosso meio. Então vamos lá. Assinale a alternativa que corresponde a 33 vértebras da coluna, tá? Bom, para essa questão que a gente tem que ter em mente. Primeiro, matemática, né? Aqui o anunciado ele já diz que tem que ter 33 vértebras. Então, a alternativa que você tem que marcar, você tem que somar e tem que dar 33, certo? Então vamos lá do que eu havia falado. Na porção cervical, quantas vértebras possui? Na região torácica, quantas vértebras possui? Lombares, sacrais e coxígenas, tá? Então, por uma questão de proporção, você tendo ideia do seu próprio corpo, você sabe mais ou menos onde é que tem mais, onde é que tem menos, né?
Mas com base quando eu falei, qual alternativa vocês poderiam marcar? Então você poderia dar uma pausa aí no vídeo, marcar o que vocês acham e você dá o play novamente, tá bom? Bom, pessoal, é o seguinte, as cervicais, ela compreende 7 vértebras, torácica 12 vértebras e lombares 5 vértebras, né? Consequentemente, as outras têm sacrais 5 vértebras e as coxígenas possuem 4 vértebras. Galera, seguinte, a alternativa correta aqui é a alternativa B, tá? Então você pode eliminar essas alternativas de duas formas. Uma, a questão já está dizendo aqui que a coluna tem um total de 33 vértebras, tá? Então o somatório dela tem que dar 33, certo? Outra, a questão realmente de noção. Você tem um entendimento básico do seu próprio corpo. Então, no que se refere à região torácica, você deve ter em mente que é a região que vai ter o maior número de vértebras, tá? E a região cervical vai ter um número menor e as outras consequentemente também, tá? Então, a região cervical, ela vai possuir 7 vértebras, a região torácica 12 vértebras, seguida da lombar com 5, a região sacral também 5 e a região coxígena 4 vértebras, tá? E o enunciado, ele trouxe uma questão interessante com relação à lesão, né? O que acontece? Toda a nossa coluna, ela é inervada através do nosso sistema nervoso central. A partir do momento que aquela região é desinervada a um corte de algum feixe, de algum nervo, da região que foi lesionada para baixo, a perca de movimento é certa, tá? E sensações e por aí vai, tá? Sobre o que a gente acabou de falar, sobre os ossos que compõem o antebraço. Acabei de falar, tá? Vamos dar uma pausa aqui no vídeo e eu quero que vocês pensem e lembrem da dica que eu dei, né? Lembra que eu falei do rádio, né? Então, não tem como perder essa questão. Dá uma pausazinha e tenta aí responder a pergunta, tá bom? Beleza, acho que já foi tempo suficiente. Vamos lá. Assinale a alternativa correta em relação aos ossos do antebraço. Alternativa A, húmero e una. Alternativa B, rádio e húmero. Alternativa C, fíbula e una. Alternativa D, una e rádio. Alternativa E, fíbula e rádio. Bom, essa daqui não teve como errar, né? Não acredito. Vamos lá. É a alternativa D, pessoal. Una e rádio. Professor, e aquela dica lá? Como é que eu sei onde é o rádio? Aqui, ó, a antena do rádio. Essa é a dica. Segue essa dica aqui, tá? Então, o osso chamado rádio é esse aqui que fica do mesmo lado onde fica o seu dedão. O lado oposto, pro eliminatório, a gente vai distinguir que vai ser a una, tá bom? Valeu! Uma questão aqui sobre algo que a gente acabou de falar aqui, tá? O osso que compõe nossa coxa, que a gente viu que é o fêmur, e essa questão já traz algumas informações e ela só quer que você diga, né, que você marque a alternativa correta. Então bora lá. Leia as alternativas a seguir. 1. O fêmur é considerado o osso mais comprido e pesado do corpo humano e articula-se distalmente com a tíbia na articulação do joelho. 2. A reciclagem aumenta a exploração dos recursos naturais, sendo sempre um processo mais caro do que a produção de um material a partir da matéria-prima bruta, tá? Bom, qual a alternativa correta? Como falei anteriormente, o fêmur realmente é o osso mais comprido que existe, né? Nosso sistema esquelético. Então a gente já considera ele como afirmativo. 2. A reciclagem aumenta a exploração dos recursos naturais, sendo sempre um processo mais caro, né, do que a produção de um material a partir da matéria-prima bruta. Não tem nada a ver com o que a gente está falando. Então, daí a gente já descarta. Então, pessoal, a alternativa 1 é a verdadeira, tá? E a 2 é a falsa. Alternativa B. Bom, pessoal, dando prosseguimento aqui, a gente acabou de falar uma questão
abordando o nosso osso fêmur, tá? Que fica localizado na nossa coxa. A gente já falou dos ossos que compõem a nossa mão. Então a gente já está preparado para responder essa questão. Bom, assinale a alternativa que apresenta apenas exemplos de ossos curtos do sistema esquelético humano. Beleza. Quero que você dê uma pausa aí no vídeo, tá? Pense um pouquinho e tente marcar uma alternativa. Depois você dá o play e a gente tenta trabalhar ela de forma conjunta. E aí, pessoal, deu certo? Pois pronto. Um osso curto, que a gente acabou de falar recentemente, patela, né? Então temos aí a alternativa A e a alternativa D. Daí a gente já eliminou aí duas, né? A letra B e a letra C. Beleza. Outros ossos que você consideram, né, curtos. Aí vamos lembrar do quê? Dos ossos que compõem a mão. Então aqui, ó, vai aqui, ó. Deixa eu circular aqui. Tem esse ossinho aqui chamado trapézio, tá? Também temos nossa musculatura chamada trapézio, mas existe um osso também com esse mesmo nome, tá? E tem um osso também chamado escafoide, também localizado aqui na nossa mão. Bom, você já consegue visualizar qual é a alternativa correta, né? Exatamente. Alternativa D. Patela, escafoide e trapézio. Valeu, pessoal.